comigo, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: Chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele, porque ele tinha falado a Geazi: Dize-lhe: Eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: O que há de fazer por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Por isso disse ele: Chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Amém? Amados, queridos, uma boa atitude, ou uma atitude certa, vai atrair uma coisa boa para a sua vida. Sempre que nós agimos de maneira certa, nós abrimos uma porta para que uma coisa boa aconteça na nossa vida. O profeta Eliseu, o homem de Deus, ele passava por este caminho todas as vezes que ele ia até um certo lugar, e ele parava na casa dessa mulher e comia ali um pão, tomava um café, e essa mulher ficou observando o profeta. E um dia ela disse para o seu marido: Marido, vejo que este homem é um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele um quarto aqui na nossa casa. Vamos recebê-lo na nossa casa. Vamos preparar para ele um lugar para ficar na nossa casa. E ela fez isso. E ao fazer isso, amado, ela trouxe para dentro da sua casa o homem de Deus. E ao trazer o homem de Deus para dentro da sua casa, ela trouxe a palavra de Deus. Por quê? Porque o profeta no Velho Testamento representava a palavra de Deus. Era o profeta que dizia: assim diz o Senhor. Elias estava ali como representante de Deus, como aquele que tinha em seu poder a palavra profética. Então ela recebeu na sua casa a palavra de Deus, assim como Zaqueu um dia fez. Um dia Jesus disse para esse homem, um publicano chamado Zaqueu, um publicano era um cobrador de impostos. Um dia Jesus, passando perto desse homem que estava em cima de uma árvore, disse: Zaqueu, me convém hoje ficar na sua casa, dormir na sua casa, comer na sua casa. E Zaqueu poderia dizer para Jesus sim, mas também poderia dizer não. Zaqueu poderia dizer: não, eu só queria vê-lo passar. Eu não tenho interesse de assumir uma profundidade de relacionamento com o Senhor, no nível de trazê-lo para a minha casa, para a intimidade do meu lar.
Mas Zaqueu trouxe Jesus para a sua casa, e Jesus na casa de Zaqueu transformou a vida de Zaqueu, mudou a vida de Zaqueu, e Zaqueu passou a ser um homem novo e principalmente um homem salvo. Outra pessoa que trouxe Jesus para o seu ambiente de intimidade foi Lázaro, irmão de Maria e Marta. Todas as vezes que Jesus passava por Betânia, se hospedava na casa de Lázaro. Jesus chamou de Lázaro de amigo. E um dia Lázaro passou por uma situação, Lázaro morreu, Marta e Maria iam ficar sem o seu protetor, sem aquele que dava recurso para a sua sobrevivência. E Jesus chega àquele lugar, e você sabe da história, ele ressuscita Lázaro, ele devolve Lázaro para aquela família. Por quê, amado? Porque Jesus tinha intimidade com aquela família. A palavra de Deus, o verbo encarnado, Jesus Cristo é o verbo encarnado. Receber Jesus Cristo, você está recebendo dentro de você a palavra de Deus. E a história dessa sunamita tem lições importantes para nós. Lições importantes como nós devemos estar preparados para que as coisas aconteçam na nossa vida. Lições importantes para andarmos, termos uma trajetória bem sucedida no nosso caminhar íntimo com Deus. Lições importantíssimas. A primeira lição é que uma coisa boa que você vai atrair uma coisa boa. Eis que você tem nos tratado com todo desvelo. Desvelo é ajuda, você tem nos ajudado. O que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei, ao capitão do exército? Sabe, amados, quando Eliseu recebeu essa benevolência da parte dessa mulher, essa mulher o ajudou no momento que ele precisava de ajuda, o hospedou em sua casa. Eliseu chega para Geazi e fala assim: Geazi, vai lá e pergunta para ela o que ela precisa, qual a necessidade que ela tem. Você se lembra que o texto diz que ela era uma mulher importante, e ele fala assim, pergunte para ela se ela tem alguma causa que precisa ser levada ao rei, ou se ela tem alguma causa que precisa ser levada ao capitão da guarda. Eliseu tinha acesso a essas coisas. E Geazi foi até ela e disse: existe alguma coisa que Eliseu pode fazer por você? Ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Ou seja, eu estou tranquila, a minha vida está razoável, eu não preciso de nada, disse ela. Só que Geazi observou a casa arrumada, Geazi observou que não havia bagunça na casa, e Geazi também observou que não havia barulho na casa. Geazi percebeu que ela não tinha filho, e ele constatou que o marido dela, velho, ou ela, era estéril. E ele chega para Eliseu e fala: ô Eliseu, o que essa mulher precisa, nem rei e nem capitão pode fazer. O que essa mulher precisa é de um milagre. Ela precisa de um milagre. Quando você faz uma coisa boa, você pode atrair o milagre de Deus na sua vida. Quando você faz a coisa certa, você pode atrair o milagre de Deus na sua vida. E Eliseu fala para ela: mulher, você vai ficar grávida. Ela: não, mas não pode ser. Vai ficar grávida. Naquela mesma noite, naquele mesmo dia, Deus fez um milagre. Ela e o marido fez a parte deles, que precisa ser feita, e depois de 9 meses, eles estavam com uma criança. Aguarde o seu milagre, cria expectativa para o seu milagre, acredite que o seu milagre vai acontecer, acredite. A segunda lição é que
nós devemos trazer o profeta para a sua casa. E ao trazer o profeta para a nossa casa, nós podemos pôr fim a um período de esterilidade na nossa vida. Por isso disse, chama, e chamou ela, e pôs a porta, como eu disse, e ela teve um filho. Essa mulher, amado, curou a sua esterilidade ao receber o profeta e o homem de Deus em sua casa. Ela tinha uma área que ela já estava acostumado que aquela área não ia produzir mais resultado. Ela já estava acostumada a pensar e se conformar que aquela área ela era uma área que não iria mudar, porque era uma área estéril. Muita gente está assim. Tem muita gente que tem uma área da sua vida que está indo muito bem. Por exemplo, tem gente que na vida profissional, na vida financeira, está indo muito bem. Mas na área familiar, na área conjugal, está passando por situações de conflito, passando por situações difíceis. E em muitos casos a pessoa está dizendo assim, olha, não tem jeito, é melhor a gente se acomodar com isso, deixa como está, porque tornou-se uma área infrutífera. Uma área infrutífera. Tem gente que rompe numa área, mas é infrutífero em uma outra área. E quando ela recebe o homem de Deus, ela recebe uma orientação, uma palavra profética para mudar essa área de esterilidade da sua vida. E nesse ponto eu lembro de Ana, a mãe de Samuel. Ana orava por um filho, chorava por um filho, mas ainda permanecia estéril. Não foi falta de oração em Ana. Ela ia e oferecia constantemente sacrifícios ao Senhor. Não era falta de oração. O que Ana precisava era de uma orientação de Deus de como ela deveria fazer. E um dia Ana caiu a ficha. Ela disse, eu vou mudar essa área de esterilidade da minha vida. E ela mudou a oração que ela fazia, ela mudou o jeito de oração, ela parou de orar por competição, ela competia com Penina. Penina dava filho a Eucana, mas Ana não dava filho a Eucana. Então ela tinha uma competição, e a oração dela era para suplantar a sua rival. A oração dela estava no sentido de competir com alguém. Mas no dia que ela mudou a oração, no dia que ela orou assim, Deus, eu oro a Ti por um filho, e se o Senhor me der esse filho, eu devolverei a Ti, eu darei ele a Ti, Senhor, para servir na sua casa por toda a vida dele. Ela mudou a oração. Ao mudar a oração, querido, ela curou a esterilidade dela. Sabe, tem muita gente que precisa curar uma área de esterilidade da sua vida ao mudar a sua percepção do problema. Muitas vezes você está alimentando um sentimento ruim com aquele problema e por isso ele não muda. Muda seu coração. Às vezes, para um milagre acontecer na sua vida, você precisa mudar seu coração. Você precisa ter um coração mais, quem sabe, perdoador. Um coração que vai entender que o milagre que Deus vai produzir na sua vida não é para você, é para outros. E assim, essa lição é importante. O fim de uma vida de esterilidade. A terceira lição, e essa lição é muito importante, que quando uma coisa ruim acontecer, confie naquele que fez o milagre e diz, está tudo bem. Sabe, queridos, depois que Ana, ou melhor, a sunamita teve o filho, porque Ana também teve, depois que ela teve o filho, e é interessante que Ana,
quando o menino desmamou, levou ao sacerdote Eli para servir na casa de Deus por todos os dias da vida dele. Só que no caso de Sunamita, o menino chegou nessa idade mais ou menos desmamado e foi trabalhar ou estar junto com o pai na lavoura, e de repente o menino sentiu uma dor de cabeça e disse para o pai: ai, minha cabeça. Aí o pai fala: leve ele para a mãe, para que a mãe possa cuidar dele. E a mãe colocou o menino no colo e o menino morreu. Pensa que na frustração, pensa na tristeza do coração daquela mãe. Ela disse para o profeta: não me engane, meu senhor, eu não estou pedindo nada, eu fiz o que fiz por você, eu fiz sem segundas intenções, eu não fiz esperando nada, eu não fiz em troca de nada, eu fiz porque eu percebi que você é um santo homem de Deus, e você me prometeu um filho, e amado, e agora aquele filho está morto. Aquela mulher tem uma atitude, amado, que é a atitude que serve como lição para nós hoje, quando nós estamos numa trajetória com Deus, e que às vezes alguma coisa ruim acontece. É quando nós estamos vivendo a vida com Deus, e no meio da trajetória alguma coisa que nós não planejamos acontece. Aquela mulher, ela pede para o seu marido: me manda aqui um jumento, e coloque no jumento, abordou o jumento para que eu possa fazer uma viagem. E o homem pergunta para ela, o marido, que deveria saber da morte do menino, pergunta para ela: mas por que você vai viajar? Por que você quer viajar agora até o homem de Deus? E ela diz para o marido: vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. E ela vai, e antes de chegar no Monte Carmelo, onde Eliseu estava, o Eliseu olha e vê ela distante, e fala para Geazi: olha lá a Sunamita, vai ver o que está acontecendo com ela. E Geazi chega até aquela mulher e diz: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela responde: vai tudo bem. Amada, essa mulher está dizendo o seguinte para nós: eu só vou mudar a minha frase, eu só vou mudar o meu argumento, eu só vou dar uma notícia negativa quando eu estiver do homem de Deus e ouvir da boca dele qual é a palavra que ele tem de Deus para a minha vida. Por que Deus fez esse milagre e tirou? E a gente aprende aqui algumas coisas importantes. A primeira coisa, essa mulher acredita: eu acredito que Deus está no controle dessa situação. Não é possível, Deus ainda está no controle dessa situação. O quadro era de luto, o quadro era de lágrimas, o quadro era de desespero, mas ela ia: vai tudo bem, Deus está no controle. Amado, queridos, tem muitas vezes que nós não entendemos o que está acontecendo na nossa vida. Tem momentos que nós não compreendemos o porquê estamos passando por isso. Tem situações que você tenta buscar uma explicação e você não tem explicação. Mas sabe como tem que estar seu coração? Em Deus, vai tudo bem. Eu não rasgo meu coração, e ninguém deve rasgar o coração para pessoas que não podem fazer nada por você. Você tem que rasgar seu coração diante de Deus, ou diante de pessoas que você percebe Deus na vida delas. Pessoas que vai dar você uma palavra de confiança, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. Mas você vai dizer sempre: vai tudo bem, porque Deus está no controle. A segunda coisa que eu aprendo, amado querido, é que Deus não faz um milagre pela metade. Fiel é aquele que deu a palavra para cumpri-la. Fiel é Deus. Eu lembro que uma vez em Sertãozinho, uma mulher que não podia ter filho,
Eu fui visitar essa mulher, e Deus me deu uma palavra naquele dia, uma palavra profética. Eu não sabia que ela era estéril. E eu naquele dia disse, Deus está me dizendo aqui, e na verdade eu estava falando em línguas, interpretando. Eu falava, o irmão Carlinhos, que estava comigo, falava em língua e eu interpretava. E eu falei, Deus está dizendo isso. E aquela mulher depois ficou com o marido até rindo, se falando assim, se o Paulo Sérgio soubesse que eu não posso ter filho. Naquela noite aquela mulher ficou grávida. Mas foi uma gravidez tão difícil. E eu lembro como se fosse hoje, ainda morava em Sertãozinho. Ao 8º mês de gravidez, ela estava no HC, prestes a perder a criança. E eu entrei no quarto e vi aquela mulher, e eu falei para ela assim, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Hoje está uma moça, uma mulher já até casada, e o nome dela é Paula. Não sei porquê. Deus não faz por metade. Deus não faz um milagre pela metade. Ele faz por inteiro. Você pode dizer amém? Amém. Quarta lição que eu aprendo aqui. Use a palavra de Deus ao seu favor. Sabe, quando Eliseu envia Geazi para aquela mulher, e ela fala para vai tudo bem, mas não estava bem nada, e a verdade é essa, não estava nada bem, era uma causa de luto. Quando ela fala assim, eu quero estar diante do homem de Deus, aquele que me deu a palavra de Deus. E amado, quando ela chega diante de Eliseu, ela usa um argumento que Eliseu não teve como mudar. Eliseu ficou ali como que se viesse, eu tenho que fazer alguma coisa, porque ela me pegou com a palavra. Quando ela chega diante de Eliseu, ela fala para Eliseu assim, homem de Deus, assim como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Enquanto o Senhor não resolver esse problema na minha vida, eu não te deixarei. Ao usar essa expressão, que ele presta atenção nisso, que isso é muito forte. Ao usar essa expressão, ela não estava usando uma expressão aleatória, ela não estava usando uma expressão produzida por ela mesma, ela estava usando um argumento da palavra profética. Um dia lá atrás, quando Elias, o antecessor de Eliseu, estava para ser tomado aos céus, Eliseu seguiu Elias todos os momentos. Aonde Elias ia, Eliseu também colocava os seus pés. E quando Elias estava em Jericó, ele falou assim para Eliseu, eu vou ser tomado, vai embora. E Eliseu usou essa palavra, assim como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Eliseu falou assim, Elias, eu quero a porção dobrada do seu espírito, eu quero sobre a minha vida o manto profético que está sobre a sua vida, Elias, e eu não te deixarei enquanto receber isso. Essa mulher, amado, parece que era uma expressão profética conhecida, talvez essa palavra profética foi liberada para muita gente, assim, porque Eliseu usou com Elias, e ela chega diante de Eliseu e fala, assim como vive o Senhor e vive a minha alma, eu não te deixarei. Qual a lição que nós aprendemos aqui? Amados queridos, você tem que mergulhar na palavra de Deus, você tem que mergulhar na Sagrada Escritura, e você encontrar uma palavra, e você mergulha nela e disse, esta palavra é para a minha vida, eu creio que este milagre vai acontecer na minha vida, assim como está escrito na palavra de Deus. Amado, tem muitas coisas que Deus quer restituir a você, tem muitas coisas que Deus quer devolver a você, tem muitas coisas que nós perdemos na nossa vida, mas quando nós encontramos na palavra de Deus, uma palavra que nos dá
um respaldo para alcançar aquela restituição, você tem que abraçar e dizer: assim diz o Senhor, esta palavra é para mim, eu acredito nela. Deus vai restituir na sua vida, querido. Você tem que abraçar a palavra de Deus como uma palavra profética. Eu acredito que hoje Deus está liberando palavra ao seu coração. Tem gente que está aí recebendo a palavra de Deus, e área na sua vida que estava infrutífera vai tornar-se frutífera. A área que estava estéril vai se tornar liberada para produzir multiplicação. A área que estava sem funcionar vai começar a funcionar. A área que estava doente vai ser curada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia no poder da palavra de Deus. Ela não olhou para o luto, ela olhou para a palavra de Deus. Deus vai reverter isto. Ninguém sabia, só ela sabia que o menino tinha morrido. O menino estava na cama do homem de Deus. Só o homem de Deus descobriu: ela está assim porque o menino morreu. E ela disse: eu vim até ti porque eu sei que você liberou uma palavra de Deus sobre a minha vida, e eu agora tomo a palavra de Deus e peço restituição. Eu quero o meu filho de volta. O que você quer de volta? O que você quer de volta? Aí vem a próxima lição, muito importante. Lute pela sua restituição. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses 1,6 assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que vos começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amado, se ele começou a fazer, ele vai terminar. Se Jesus começou a fazer uma obra na sua vida, se Jesus começou a fazer uma obra na sua família, se Jesus começou a fazer uma obra na sua saúde, Ele vai terminar, porque Ele não faz uma obra incompleta. Lute pela sua restituição. Essa mulher lutou, ela não desistiu. Amados queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Quantas pessoas desistem? Quantas pessoas desistem no meio do caminho? Já pensou se ela tivesse desistido do milagre, se ela tivesse desistido da sua restituição, ela tivesse lá chorado o luto do seu filho, ela ia ter uma vida, queridos, amargurada, ela ia ter uma vida revoltada contra Deus e contra a palavra de Deus. Quantos não estão assim hoje, porque desistiram e não lutaram, não foram até o fim na luta pelo seu milagre, não foram até o fim na luta pela sua restituição, estão vivendo uma vida triste e amargurada. Se ela tivesse falado assim: está vendo, eu não queria, ele me deu, agora estou aqui chorando o meu luto. Mas não, ela saiu à luta, ela não desistiu. Não desista, não desista. Você nunca sabe a hora que a chave vai virar, você nunca sabe a hora que o milagre vai acontecer. Eliseu não desistiu também. Quando ela chega até Eliseu, disse: Eliseu, aconteceu isso. Eliseu, vamos lá na sua casa. Eliseu entra no quarto da criança, do menino, morto em cima da cama. Eliseu já tinha mandado Geazi ir na frente, colocar o bordão dele em cima do menino, mas nada aconteceu. Nada aconteceu. Ele esperava que aí acontecesse o milagre, porque ele colocou o bordão dele em cima do menino, mas nada aconteceu. E aí Eliseu vai e entra na casa.
Ele entra na casa e vê aquele menino morto em cima da cama. Ele deita em cima do menino, coloca a palma da sua mão na palma da mão do menino, o seu nariz no nariz do menino, a sua boca na boca do menino, e começa a respirar em cima do menino, e vai aquecendo o menino com a sua respiração. Mas o menino não acorda. O menino não acordou. Mas lá estava Eliseu: Deus, o Senhor liberou uma palavra para essa mulher, eu fui instrumento desta palavra, eu fui o agente dessa palavra, que trouxe da parte do Senhor uma palavra de milagre para a vida dela. Agora está aqui, Deus. Não pode ser que o Senhor fez esse milagre para trazer essa dor. Não é possível que o Senhor fez esse milagre para fazer esse pranto, esse choro na vida dessa família. E começou a orar, a mulher do lado de fora do quarto, e Eliseu ali começou a orar a Deus, buscar a Deus. Deus precisa mudar essa situação. Amado, não desista. Jesus não desistiu. Uma vez Jesus orou por um cego. Ele pegou um pouco de lodo, passou no cego e falou para o cego: e agora você está vendo? Ele disse: eu vejo, mas vejo os homens como árvore. O milagre não tinha sido completo. Jesus disse: não, vem cá, vou orar de novo, vou pedir a Deus de novo, vou interceder por você de novo. E Jesus orou de novo para aquele cego, e o cego começou a enxergar perfeitamente. Porque, amado, queridos, você não pode desistir do seu milagre. Quando ele ora pela segunda vez, faz o mesmo processo, deita em cima do menino, e ele respira novamente em cima do menino, e dessa vez o menino espirra 7 vezes e ressuscita. E Eliseu fala: toma, mulher, o seu milagre. Ele não morreu. O seu milagre ainda não morreu. O seu milagre não morreu. Amado, nós precisamos apontar para Deus aonde nós desistimos. Nós precisamos apontar para Deus o ponto que nós perdemos. Aquele ponto que nós perdemos de intimidade com Ele, de acreditar na palavra dEle, de sermos fervorosos com Ele. Eliseu, quando estava fazendo a escola dos profetas, ele foi construir uma escola, um lugar para os profetas ficarem, os discípulos dos profetas ficarem, e um dos discípulos estava construindo aquela casa, e tentaram cortar uma madeira com o machado escapou do cabo e caiu dentro da água, e afundou. E aquele discípulo falou assim: ai, meu Senhor, era emprestado. E falou para Eliseu, e Eliseu fala para ele com o bordão, com a vara, pergunta: aonde foi que o seu machado afundou? Aponta para mim o lugar certo, aonde foi que ele afundou. E o moço falou: ele afundou aqui. E Eliseu pegou a vara e colocou no lugar certo. Na hora que ele colocou a vara, o machado flutuou. Tem machado que precisa flutuar aqui hoje. Coisa que você considerava impossível acontecer na sua vida. Coisa que você considerava que não tem mais jeito na sua vida. Hoje, Deus está perguntando para você: qual foi o ponto que você perdeu? Qual foi o lugar que você desistiu? Para que você hoje tenha o seu milagre de volta. Onde foi? Qual o ponto da sua vida, da sua trajetória que você perdeu?